Você já parou para perceber como, aos poucos, você foi se afastando de quem realmente é? Não foi de uma vez, não. Foi sutil, como um veneno que escorre gota a gota. Um comentário aqui, uma comparação ali, uma curtida a menos, um destaque a mais para o outro. Até que, sem perceber, você começou a medir sua vida com a régua dos outros. E o problema de usar a régua errada é que ela nunca vai te mostrar a sua verdadeira medida. Você entra em uma rede social e vê alguém sorrindo com o carro novo, com a viagem dos sonhos, com o corpo ideal, com o relacionamento perfeito. E mesmo sem querer, seu cérebro começa a fazer cálculos. Por que ele conseguiu e eu não? O que estou fazendo de errado? Será que eu não sou bom o suficiente? Essa é a armadilha. Você começa a pensar que a sua vida é um erro, um atraso, um rascunho mal feito de um livro que os outros já estão publicando em edições de luxo. Mas a verdade é que você está olhando para um palco montado. Você só vê o que querem que você veja. Só vê o show, nunca os bastidores. Você não viu a dívida que veio com o carro. Não viu a solidão por trás da viagem. Não viu as crises escondidas no relacionamento, nem o desespero camuflado no sorriso. Mas sua mente, carente de autoestima, absorve tudo como verdade absoluta. E é aí que nasce a frustração. Você começa a correr numa corrida que nem é sua. Começa a viver num roteiro que nem escreveu. E o pior, começa a negar suas próprias conquistas, como se tudo o que você viveu fosse pequeno demais, lento demais, irrelevante demais. A comparação é uma faca de dois gumes, corta seu amor próprio e fere sua paz. O vizinho colheu hoje? Tudo bem. Talvez ele tenha plantado antes, talvez a terra dele seja diferente da sua, ou talvez, só talvez, você esteja olhando a grama dele através de um filtro de ilusão. A questão é que você tem uma grama também. Mas enquanto você estiver olhando para o lado, vai deixar de regar a sua. E aí vem o ciclo. Você para de cuidar da sua vida porque está ocupado demais vigiando a dos outros. E quando sua vida não floresce, você se sente ainda mais fracassado. Assim você se afunda na lama da comparação. Só que tem algo que ninguém te contou. Você nunca vai se sentir completo vivendo a vida dos outros, porque você não nasceu para ser cópia. Você nasceu para ser raiz. Cada pessoa tem um tempo, um caminho, uma missão. O problema é que você está tão ocupado tentando ser o outro que esqueceu de ser você. E enquanto isso, a sua verdade morre de fome, sua essência grita, sua alma chora em silêncio. E sabe o que dói mais? É saber que você tem tudo para ser grande, mas está usando sua energia para diminuir a si mesmo, comparando-se com projeções alheias. Está na hora de parar. Parar de medir sua felicidade com a régua da internet. Parar de se diminuir porque alguém tem mais visibilidade que você. Parar de ignorar suas batalhas vencidas porque o outro parece estar no topo. Você não sabe o que ele enfrentou para chegar lá. E talvez ele esteja olhando para você agora, achando que você é quem venceu. A comparação destrói, mas a consciência liberta. Então olhe no espelho hoje e se pergunte: de quem é a vida que estou tentando viver? Se não for a sua, volte. Volte para sua estrada, para sua grama, para sua história, porque ela, e só ela, vai te levar ao destino que é só seu. As correntes invisíveis, como a comparação te prende sem que você perceba. Às vezes, você acorda com aquela sensação de vazio, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O corpo parece estar ali, mas a alma está vagando por lugares distantes, tentando entender onde se perdeu. É nesse silêncio sufocante que a comparação se fortalece. Ela te visita sem pedir licença. Senta no sofá da sua mente e começa a projetar imagens. O sucesso do colega da escola, o relacionamento feliz do seu amigo de infância,
A vida aparentemente perfeita do influenciador que você nem conhece, e ela sussurra no seu ouvido: você está atrasado, está ficando para trás. Você tenta ignorar, mas é tarde demais. A comparação já fincou raízes, já cavou túneis nos seus pensamentos, já construiu uma prisão invisível. Você não percebe, mas está preso. Não por grades, nem por muros, mas por expectativas que nem são suas. Você começa a moldar seus passos com base na vida do outro. Começa a sonhar com o que nem queria, mas passou a querer porque alguém te convenceu de que isso era sucesso. O pior da comparação não é a frustração, é a distorção. Ela distorce sua visão, faz você esquecer de onde veio, ignora os degraus que já subiu, transforma suas conquistas em poeira, seus talentos em defeitos, suas escolhas em fracassos. Você já se pegou diminuindo sua vitória porque ela não foi grande o suficiente? Você já duvidou do seu talento porque alguém mais jovem conseguiu algo mais rápido? Você já sentiu vergonha de estar recomeçando porque os outros parecem já estar colhendo frutos? Se sim, bem-vindo ao cárcere da comparação. Um lugar onde o tempo dos outros se torna o seu relógio. Onde a grama do vizinho te cega ao ponto de você não ver o jardim que está brotando aos seus pés. Mas há um segredo que poucos conhecem. A comparação não nasce sozinha. Ela é filha da insegurança e alimentada pela validação externa. Mas você precisa que o mundo te diga que está no caminho certo. Mais frágil você se torna, porque o mundo muda de ideia o tempo todo. Um dia te aplaude, no outro te esquece. Um dia te chama de gênio, no outro te trata como amador. E se sua autoestima estiver nas mãos dos outros, você será refém para sempre. Não importa quantos seguidores você tenha, não importa quantos elogios receba. Se sua essência estiver desconectada do que você acredita, tudo será vazio. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto você corre atrás do sucesso dos outros, perde o tempo de construir o seu. E o sucesso verdadeiro, aquele que preenche, que dá paz, que faz sentido, só nasce quando você aceita o seu caminho com todas as curvas, atrasos e tropeços. Cada segundo gasto olhando para o lado é um segundo perdido de avanço. Cada vez que você se compara, você está dizendo a si mesmo: minha história não é boa o bastante. E isso é uma mentira. A sua história é única. E tudo o que te trouxe até aqui tem valor. Até os erros, até as pausas, até os dias em que nada parecia fazer sentido. Você acha que está atrasado? Não está. Você acha que todo mundo está na sua frente? Não estão. Cada um está vivendo uma jornada diferente, com obstáculos que você não vê, com dores que não aparecem nas fotos, com cicatrizes que ninguém posta. Não compare seu capítulo 4 com o capítulo 20 de alguém. Não use o livro do outro como referência do seu final feliz. Você não sabe o que ele perdeu, não sabe o que ele sacrificou, e talvez ele trocaria tudo para ter a paz que você nem valoriza. O sucesso não é um pódio, é um estado interno. É quando você fecha os olhos e sente orgulho do que está construindo. Isso só é possível quando você aceita ser quem você é, no ritmo que você pode, com os recursos que você tem. Porque no fim das contas, o único aplauso que importa é o da sua consciência. Se isso está te tocando, imagine o que vem a seguir. No próximo bloco, vamos descer ainda mais fundo, entender como a comparação pode silenciar seus sonhos e moldar sua identidade. Não saia daqui. Seu despertar está apenas começando. O silêncio dos sonhos. Como a comparação apaga quem você é. Você se lembra do que queria ser quando era criança? Talvez fosse astronauta. Talvez artista, talvez apenas alguém livre, correndo num campo sem se importar com o tempo. Naquela época, seus sonhos eram genuínos, limpos, puros. Mas aí você cresceu, e junto com a idade vieram os olhares,
as opiniões, os julgamentos, vieram as métricas, notas, salários, seguidores, status. Aos poucos, seus sonhos começaram a parecer bubbles, começaram a ser comparados com os de outras pessoas. E se eles não causavam aplausos, eram descartados, enterrados, silenciados. Quantos sonhos você já deixou morrer, só porque eles não pareciam tão brilhantes quanto os dos outros? A comparação tem esse poder cruel. Ela não apenas te faz desejar o que não é seu, ela te faz abandonar o que era. Ela te convence de que seu talento não vale, que seu tempo está errado, que seu chamado é pequeno demais. E você acredita. Você começa a recalcular seus passos, não para se alinhar com seus valores, mas para tentar caber no molde dos outros. Moldes apertados, sufocantes, desonestos. É aí que algo dentro de você começa a morrer, não de uma vez, não de forma escandalosa, mas em silêncio, o tipo de silêncio que invade quando você entra em uma sala e sente que não pertence ali. O silêncio que aperta quando você sorri, mas está em pedaços por dentro. O silêncio que ecoa quando você posta uma conquista, mas no fundo sabe que não foi por amor, foi por comparação. Você se torna um personagem da própria vida, um reflexo do que os outros esperavam. Um borrão de tantas versões que nunca foram verdadeiramente suas. E nesse processo, sua essência vai sumindo. Você já se sentiu desconectado de si mesmo? Já olhou no espelho e pensou: quem sou eu? Afinal, se sim, talvez seja porque você passou tempo demais tentando ser outro. A comparação tem uma arma sutil, mas letal. Ela te transforma em imitador. E o mundo não recompensa cópias. Por isso, por mais que você tente seguir os passos dos outros, nunca será suficiente, porque o caminho deles foi feito para os pés deles. E se você tentar calçar esses sapatos, vai se machucar, vai se perder. O verdadeiro sucesso começa quando você se reconecta com o que te move, com o que queima no seu peito, com aquilo que você faria mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém aplaudisse. Mas para isso, você precisa silenciar a comparação. Você precisa fechar os olhos para o que está ao lado e abrir os olhos para dentro. Sim, dentro. É aí que mora a resposta. Não na timeline do outro, não nos stories do dia, não no feed montado. A sua verdade está em lugares que ninguém pode acessar, em conversas que você teve consigo mesmo nas madrugadas, em decisões que ninguém entendeu, em lágrimas que só você enxugou. Esse é o seu ouro. E a cada vez que você ignora isso para seguir o fluxo, você joga esse ouro fora. Sabe o que é mais trágico? A maioria das pessoas passa a vida toda tentando conquistar o que os outros têm. E quando conseguem, percebem que aquilo nunca foi o que realmente queriam. Esse é o pesadelo moderno. Acordar um dia com tudo o que o mundo admira, mas nada do que o seu coração precisava. Você quer viver assim? Você quer gastar seus melhores anos correndo atrás de uma aprovação que nunca vai saciar? Você quer olhar para trás e perceber que passou tempo demais sendo quem não era? A comparação é um ladrão. Ela rouba seu tempo, seu foco, seu propósito. Mas só continua roubando se você deixar. Hoje você pode começar a reverter isso, não comparando suas cicatrizes com as maquiagens dos outros, não comparando seus bastidores com o palco alheio, mas lembrando que tudo o que é verdadeiro em você, mesmo que imperfeito, mesmo que incompreendido, é mais poderoso do que qualquer mentira bem apresentada. E se você começar a andar no seu ritmo, no seu caminho, com sua verdade, você vai perceber que a grama do vizinho nunca foi mais verde. Ela só era iluminada por um foco que você mesmo apontou para lá. No próximo bloco, vamos até o fim dessa estrada. Prepare-se para confrontar o que realmente está te impedindo de avançar e descobrir como se libertar de vez desse ciclo invisível. É hora de retomar o controle. O último espelho,
a jornada de volta para si mesmo. Talvez o mais assustador em viver comparando-se aos outros. Não seja a dor de parecer estar atrás, mas o risco de nunca descobrir quem você realmente é. Pense comigo, e se tudo o que você está perseguindo hoje for fruto de uma comparação inconsciente? E se o emprego que você escolheu, o corpo que você quer, o carro que sonha dirigir, a casa com que tanto sonha, não forem realmente seus desejos, mas projeções que absorveu de outras pessoas? É isso que a comparação faz. Ela implanta vontades que não nasceram em você. E quanto mais você alimenta essas vontades, mais se afasta de si mesmo. No fim, o grande problema da comparação não é perder para o outro, é se perder de si. É olhar para trás e perceber que sua vida foi uma longa caminhada para um lugar onde você nunca quis chegar. É como correr numa esteira. Você se cansa, sua, se exaure, mas permanece no mesmo lugar emocional. A grama do vizinho parece mais verde porque você a observa demais, enquanto negligencia a sua. Você rega os desejos dos outros e deixa os seus secarem. A vida começa a ter gosto de repetição. Nada mais. Satisfaz. O que vem, não preenche. E o que preenche passa rápido demais. E então, você entende. Não era o que você queria. Era o que os outros queriam que você quisesse. Você viveu os sonhos dos outros. Assumiu medos que não eram seus. Abraçou metas que nunca conversaram com sua alma. E se você está lendo isso agora, talvez tenha chegado a hora de fazer as pazes com sua verdade. Chega de buscar aprovação em feeds alheios. Chega de se punir por não estar onde eles estão. Chega de duvidar de si por não ter o que eles têm. O que você precisa não é de mais comparação. É de mais coragem. Coragem para reconhecer que seus tempos são únicos. Coragem para regar sua grama mesmo quando ela ainda estiver seca. Coragem para não se esconder quando o sucesso dos outros brilhar mais forte. Coragem para entender que sua jornada é sagrada, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que pareça solitária, porque ela é só sua, e tudo o que é real leva tempo. Tudo o que é profundo leva raiz. Tudo o que é verdadeiro começa no invisível, dentro de você. É hora de parar de se medir pela régua alheia. A sua régua é interna. Ela se manifesta quando você dorme em paz, sabendo que foi autêntico. Quando você sorri sem precisar da validação de ninguém. Quando você faz algo não para impressionar, mas porque aquilo faz sentido para sua alma. Esse é o novo caminho. O caminho de volta para casa, o caminho de volta para você. E pode acreditar, é mais bonito do que qualquer feed. Mas saiba, a comparação vai tentar voltar. Ela sempre volta. Ela vai te sussurrar que você ainda não é suficiente, que os quantum shoes, outros estão melhores, que você está atrasado. Quando isso acontecer, respire, feche os olhos e diga: eu não sou os outros. E tudo bem. Essa simples frase pode ser a chave que destrava sua liberdade, porque o dia em que você parar de tentar ser melhor que os outros e começar a tentar ser mais você mesmo, é o dia em que a vida começa a florescer de verdade. Você não precisa de uma grama mais verde, precisa apenas cuidar da sua com verdade, presença e amor. E sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas que importam começam a notar. As portas certas começam a se abrir. As conexões certas florescem. Porque o mundo responde à autenticidade, não à perfeição. Lembre-se, o seu valor nunca esteve em ser mais que alguém. Sempre esteve em ser inteiro consigo mesmo. Então pare de se comparar, comece a se honrar e nunca mais aceite viver sob a sombra do que os outros estão fazendo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, o próximo vídeo vai aprofundar ainda mais essa jornada.
Nele, você vai entender como os medos invisíveis, aqueles que você nem percebe que carrega, são os verdadeiros responsáveis por sabotar seus maiores sonhos. Clique agora e descubra como se libertar de vez da prisão mental que está te impedindo de crescer. Não pare agora, sua liberdade está logo ali.